muito obrigado pela paciência de muitos de vocês escutar esses dias pregando, sempre com gente aqui frente a mim, corrigindo qualquer palavra que a gente não fala bem. Mas ha sido uma bendição estar aqui com vocês, compartilhar a palavra de Deus, o mensagem que Ele puso para mim. Já todos os dias a gente estuvo apresentando, tenho o privilégio de trabalhar com operação mobilização, a UEM, em toda a América Latina, desde México hasta Chile, com um desafio muito grande de que a próxima geração de missionários vai sair da América Latina. E por essa razão a gente está desafiando a igreja a responder esse desafio que já tanto tempo esperou. Estou casado, tenho 3 filhas e um filho. A maior de elas está agora no navio, nas Filipinas, no São Fernando, servindo o Senhor por 1 ano. Ela seguiu o caminho da mãe. Essa parte de meu testemunho não é contado, mas somente falei os dias atrás que meu erro foi casar com uma missionária. Porque ela foi a que recrutou para mim, para missões, para o UEM. Mas hoje dia, dou graças a Deus por isso. Mas aconteceu algo muito curioso com a vida dela, quando o Senhor chamou. Ela era muito jovem, tinha 19 anos, e tinha muitos sonhos para a sua vida. E o Senhor falou um dia que ela tinha que deixar tudo, seus sonhos, seus estudos, e seguir a ela. Em aquele entonces, o navio, o primeiro navio que nós tínhamos, o Logos, estava visitando Guayaquil. Guayaquil é a cidade onde eu vivo. E o Senhor começou a falar para ela: tem que deixar tudo e ir no navio. E ela orou muito, o Senhor abriu todas as portas e facilitou para que ela vá no navio. E já imagina, né? Não tinha nenhuma limitação de equipagem, porque o navio estava aí, no Equador. Então, ela levou tudo o que ela pôde. Tudo. Em Equador, começou seu trabalho a bordo do navio e ela continuou. 6 meses mais tarde, quando o navio estava cruzando a parte sul da América do Sul, no estrecho, não sei como chama, em espanhol chama Tierra de Fogo, o estrecho de Magallanes. Aquele navio chocou uma roca submergida, mergulhada, e fundiu, correto? Afundou. Não perdimos nenhuma vida naquele entonces. Todas as vidas foram recuperadas. Mas ela lembra que no momento que ela teve que subir no barco salva-vidas e deixar aquele barco aí atrás, com tudo o que ela havia levado. E nesse momento realmente ela entendeu o que o Senhor falou, o que significava deixar tudo. Que brincadeira, né? Imagina Deus chamando para as missões e acontecendo isso em sua vida. E assim ela começa o trabalho missionário e hoje juntos estamos servindo já por muitos anos, mais de 20 anos nas missões. E ha sido um privilégio ver muita gente indo ao último da terra para servir ao Senhor. A gente estuvo orando todos esses dias e aqueles que estiveram os dias anteriores, hemos estado falando de uma coisa muito comum, a pesca, a rede. O primeiro dia a gente falou daquela imagem que a palavra de Deus usa para ensinar acerca do reino do céu. E o Evangelho fala que o reino do céu é como a rede lançada no mar, que pega toda classe de peixes. Toda classe de peixes. E nos últimos tempos, esses peixes vão ser selecionados. Tem os peixes bons e os peixes que não são bons. E isso estava falando para nós que a visão de Deus não é seletiva. Ele quer que toda língua, toda tribo, toda nação tenha a oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho. Ontem nós estávamos falando novamente de pescadores de redes
aquele momento quando o Senhor Jesus está escolhendo os primeiros discípulos e fala para Simão Pedro, para André e para Tiago, e ele fala: deixar a rede, deixa a sua rede e siga-me. E falávamos: o que significa para você deixar essa rede? O que significou para aqueles discípulos deixar seu trabalho, seus sonhos, sua família? A Bíblia fala que o Tiago deixou seu padre Zebedeu no barco. O que significa para você? Que é essa rede que você tem aí com vocês, que não quer soltar todavia, para obedecer a palavra de Deus. E hoje, novamente, vamos a falar da pesca e da rede. Mas eu quero levar a um evangelho que conta uma parte da história que nós não contamos ontem. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 5, versos 1 a 6. E vai ler comigo, por se acaso não entende o que eu leio. Por favor. Lucas. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genesaré, que também é o lago da Galileia, é outra forma de dizer, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas só a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Senhor, te damos graças, obrigado por esse dia aqui, por a oportunidade de estar aqui em sua presença mesma, com a liberdade de louvar o seu nome. Eu quero pedir para você que você esteja falando, que seu Espírito Santo esteja movendo em meio nosso, falando a nossos corações, o que você tem preparado de antemano para nós nessa noite. O nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês já detuveram um pouco para ver o que está acontecendo aqui. Ontem, a gente estava falando quando Jesus chamou a Simão. E nós fizemos a pergunta: que foi o que Simão viu com Jesus para deixar as redes e segui-lo imediatamente? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e tomamos o que lemos sem poner nós mesmos na situação de ela. Eu gosto muito de poner minha vida na situação de elas. O Simão não tinha muito conhecimento de Jesus, como muitos de nós temos hoje. Apenas Jesus havia começado o ministério na terra. Ele sabia que era o mestre que estava ensinando a palavra, mas não tinha conhecimento. E nós perguntávamos ontem: que foi o que ele viu em Jesus, para que pueda responder rapidamente e deixar tudo. O Evangelho segundo São Lucas, ele fala essa história. Você não vai encontrar essa história em nenhum outro Evangelho, somente aqui. E parece que essa foi a resposta de que foi o que aconteceu quando Jesus chamou a Simão. Pensemos um momento naquela história, né? A história fala que Simão estava cansado. Aparentemente, ele havia trabalhado toda a noite. Eu imagino que a hora é muito cedo da manhã. Ele está aí na praia com seu barco, cansado, arreglando, deitando as redes, provavelmente exausto fisicamente, provavelmente exausto emocionalmente, porque trabalhou toda a tarde. A Bíblia fala que ele trabalhou forte.
um pescador com muita experiência. A noite normalmente é o melhor tempo para os pescadores para pegar os peces, mas ele não pegou nada. Havia 2 barcas aí. E ele está cansado aí. E novamente vem esse homem que estava falando às multidões. Estava muito apertado. E ele vem e fala para Simão e pede pegar a barca e apartar um pouco do mar. Estou vendo as traduções mais belas e ela usa uma palavra um pouco mais forte. Ela fala que Jesus implorou, Jesus rogou a Simão para poder usar a barca. Isso nos diz a nós que a coisa não foi muito fácil. O Simão não estava respondendo imediatamente. Humanamente ele estava cansado, agotado. Vem um homem aqui sem considerar o cansaço de ele, a frustração de ele, e pede todavia que pegue a barca e leve para o mar, para pregar as multidões aí. Mas Simão aceita essa solicitude de Deus e vai com a barca a parte do mar, cerca da praia. Jesus está pregando, ensinando as multitudes. Não diz a palavra de Deus quanto tempo ele pregou. Talvez foi 1 hora, talvez 3 horas, explicando a palavra. E Simão, cansado, frustrado, agotado fisicamente, emocionalmente, agir com Jesus. Mas não somente Jesus pediu para ele usar a barca para pregar, ele faz algo todavia mais grande. E quero que nós pensemos agora no que ele pede a Simão. O Jesus fala para Simão, depois de que já pregado todo o tempo e ensinado, pega a barca um pouco mais longe da praia e ele fala, faz o que você já fez toda a sua vida. Faz aquilo que você já fez toda a noite. Lança a rede. Já imaginou a reação de Simão? O que você está falando? Um carpinteiro falando a um pescador profissional lançar a rede novamente? Acaso você não entendeu que eu já trabalhei toda a noite sem sucesso? Estou cansado porque está brincando comigo. Já a gente fez tudo o que quis. Já a gente provou todas as técnicas possíveis. Já a gente fez e foi a todos os lugares possíveis e toda a noite ele não pegou nada. Mas aqui sucede algo interessante. De repente, o Simão Pedro decide colocar toda a sua frustração, todo o seu cansaço físico, emocional, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento nas mãos de Jesus. E ele responde em fé e em obediência e fala: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas só a tua palavra lançarei as redes. Talvez nós hemos estado em circunstâncias, situações similares, quando já estávamos cansados, hemos provado todas as coisas que a gente podia provar, estamos cansados de nossa própria experiência, nossas próprias estratégias, e Deus vem novamente e fala para nós outros fazer alguma coisa que já fizemos e que não resultou certo. Deus não está buscando especialistas. Deus está buscando gente disposta. Entendeu? Deus não está aí selecionando aquele que sabe mais, aquele que tem mais experiência, aquele que nunca fracassou. Deus está procurando gente disposta para fazer a sua obra. Foi tão só uns momentos, uns passos, que
que separaram a Simão do fracasso ao êxito. Estamos falando de fracasso e êxito espiritual. Somente foi uns minutos que Simão poderia haver respondido diferente, poderia haver respondido humanamente. E foi o que separou de seu fracasso espiritual a seu êxito espiritual. Foi saltar solamente uns momentos, uns passos que levaram a Simão do conhecimento intelectual de Jesus a uma experiência personal com Jesus. Deus queria demonstrar a Simão e à multidão, porque não esqueça que toda a multidão estava na praia, olhando o que acontecia. E Deus queria ensinar a Simão e à multidão que no tempo correto de Deus, no momento de Deus, Ele pode ser com coisas completamente novas. Ele pode fazer coisas completamente inimagináveis. Ele pode fazer coisas com o que você já fez, mas alcançando logros que você nunca alcançou no poder de Jesus Cristo. Quando nós estamos sintonizados, tem essa palavra, sintonizados com os propósitos de Deus, com as oportunidades que Deus tem para nossas vidas, eis aqui, nesse momento, que Deus começa a actuar com poder e com milagres. O detonante desse momento histórico de Simão foi o momento de Deus com a resposta de obediência de filho de ele. Entendeu? O detonante para essa resposta milagrosa, essa pesca milagrosa, foi o momento preciso de Deus com a resposta de fé e obediência de Simão Pedro. Recuerda a história de Felipe na Bíblia? Abra em Atos capítulo 8, desde o versículo 26. Já tem muitas histórias na palavra da Bíblia, quando o Senhor usa um homem num momento preciso para salvar, trazer salvação, ou trazer um milagre. Tem a história de Moisés respondendo a Jesus para liberar o povo do Egito. Tem a reina Esther, no momento de Deus, resgatando os judeus. Mas eu acho muito interessante essa história aqui, em Atos capítulo 8, versículo 26. Essa é a história quando Deus chama a Felipe a um trabalho que ninguém quisera fazer. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe e vai para a banda do sul, no caminho que desde Jerusalém a Gaza. Este se halla deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo a profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler a profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. E muitos de vocês conhecem a história. Felipe explica a história. Mais adiante, o etíope pergunta a ele que precisa para ser bautizado. Tem água allí. O etíope é bautizado, e logo a palavra de Deus fala que ele toma a Felipe e desaparece da cena. Novamente um homem de Deus respondendo em obediência e em fé no momento preciso de Deus. Isso aqui pode detonar grandes coisas para a glória de Deus. Felipe foi um homem de oração. Imagine essa noite
dormindo e um anjo aparecendo a vocês, falando coisas que você deve fazer. Talvez muitos de nós assustaríamos, né? Provavelmente Felipe já teve essas experiências. Não era novo para ele. Ele estava acostumado, estava em uma relação íntima com Deus. Não somente ele tem essa experiência do anjo aparecendo e falando o que ele devia ser, mas também tem aquela experiência quando fala que o anjo tomou a ele. Foi a obediência de Felipe de ir de um lugar onde ele estava muito confortável, estava em Jerusalém. Ele pegou de Jerusalém a deserto. Imagina se um anjo fala para vocês para ir para o deserto, onde não tem nada. Mas esse homem obedeceu, e allí vem um momento preciso de Deus, quando ele encontra com esse etíope, essa autoridade aqui, buscando conhecer mais da palavra de Deus. Quem sabe a influência que esse etíope foi para o norte de África, levando o mensagem do Evangelho. Quem sabe a influência que essa decisão, esse momento, esse acto de obediência fez no futuro desse povo etíope do norte de África. Felipe se convirtió en un hombre de trascendencia, un hombre de trascendencia. Felipe marcó la vida del etíope y marcó la vida de Etiopía. Novamente, el detonante de ese momento histórico fue el tiempo de Dios y la obediencia de un hombre. No sé cuántos lembram aquela história do coxo, chama de coxo, quando ele tem que esperar as águas serem agitadas para poder entrar e receber a sanidade. É parecido a isso do que eu estou falando. Coisas estão acontecendo no mundo no dia de hoje. Deus está agitando as águas. E esse é aquele momento de sincronização em lo que o Senhor está fazendo no mundo e na obediência de vocês, quando é o detonante para que Deus faça uma coisa que nenhum homem pode fazer. Quantos han escutado falar dos Dalits da Índia? Para aqueles que não han escutado, a Índia tem um sistema de castas. E uma das castas é a casta dos Dalits. Alguns nem sequer consideram uma casta, porque eles não são considerados como seres humanos. É a casta mais baixa. Eles são também chamados os intocáveis. O National Geographic escreveu toda uma reportagem acerca dessa gente. Quase 200 milhões de pessoas na Índia pertencem a essa casta. Estão fora da casta da casta social da Índia, não têm direito a muitos trabalhos. Eles fazem os trabalhos que ninguém outra pessoa quer fazer, como limpar os excrementos, correr os cadáveres das pessoas. Nem sequer uma pessoa na Índia pode tocar a sombra de um Dalit, porque é considerado intocável, queda contaminada essa pessoa. Não tem direito à educação, não tem direito a entrar a nenhum lugar, não tem direito a nenhuma coisa do governo. Eles viveram por muitos anos bajo a opressão desse sistema injurista. No 2001, eu acho que foi no novembro de 2001, eles fizeram uma manifestação, uma revolta em contra do hinduísmo e convidaram a todos os sistemas religiosos do mundo para adotar a eles. Eles queriam rechazar o hinduísmo. Eles já haviam vivido tantos anos bajo a opressão dessa religião. E foi uma manifestação muito grande. Foi registrada em muitos meios sociais. E aqui estavam os budistas, os muçulmanos, e graças a Deus, naquele entonces, o líder da OM Índia, Joseph de Souza, era também o diretor do Conselho de Pastores de toda a Índia.
E ele decidiu também estar allí nessa manifestação, onde os Dalits estavam buscando um novo sistema religioso que queira adotar a eles. A tarefa foi inimaginável. Já pensou? 200 milhões de pessoas manifestando-se. Isso ficava impossível para qualquer homem. Mas esse homem creu nesse momento de Deus. Nenhuma estratégia humana podia haver feito o que fez Deus esse dia. Que os próprios Dalits quisieram renunciar ao hinduísmo e buscar uma nova forma de vida. E ali estuvo o povo cristiano para adoptar a eles. Aquele então se iniciou uma campanha, um movimento internacional para adoptar os Dalits. Tem Brasil, OIM Brasil, agora com um projeto que se chama Dalits Freedom Network, uma rede de libertar a los Dalits para construir centros de educação para as crianças e também para os adultos. Já tem muitos centros construídos, porque toda essa gente foi desejada de sua cultura, de seu sistema, quando eles adotaram as diferentes religiões. Essa é a boa parte da história. Um homem respondendo no momento de Deus, crendo no que Deus pode fazer, mais allá de nossa capacidade. Mas tem uma parte mala dessa história. Não sei quantos de vocês sabem, mas essa não foi a primeira manifestação, não foi a primeira revolta. E há muitos anos atrás, os Dalits da Índia também quiseram fazer uma revolta em contra do hinduísmo. E naquela ocasião, eles não invitaram a todas as religiões ou todos os sistemas religiosos da Índia. Eles só foram onde os cristianos evangélicos a tocar na porta e falaram: necessitamos ajuda, não queremos viver mais bajo a opressão do hinduísmo. Vocês sabem o que contestou a igreja cristiana na Índia naquele entonces? Nós estamos prontos, não podemos fazer nada por vocês. Já imaginou se a resposta da igreja cristã naquele entonces fora diferente? Todos aqueles Dalits só hubieran escolhido uma opção: Cristo Jesus como Salvador personal. Quantas oportunidades, quantos momentos de Deus nós hemos perdido por estar distraídos em outras coisas, não coisas malas, mas coisas que Deus não pediu que nós fazíamos. É como aquela fonte que é agitada por um anjo. Somente se você está sincronizado com a vontade de Deus e entra em aquele momento preciso, você vai ver grandes coisas acontecendo em sua vida e acontecendo no mundo. Se Simão não hubiera respondido primeiro à petição do Senhor e logo ao mandato do Senhor, ele hubiera perdido a oportunidade de ver essa pesca milagrosa. Foi a fé e a obediência na palavra de Jesus que cambiou e impactou a multidão. Eu tenho que confessar essa noite aqui que eu também perdi muitos momentos que Deus pôs delante de mim. Eu também não pude ver, não estive em sintonia com o coração de Deus muitas vezes. Puedo lembrar de um particularmente que eu levo com uma carga muito grande em meu coração. 3, 4 anos atrás, eu tive em 2 ocasiões a visita de um pastor da Cuba. Ele vindo de Cuba a falar comigo. E ele falou: Roberto, a igreja de Cuba está pronta para ir. Imagina, nós tantos anos com o conhecimento do Evangelho, que tem essa igreja nova, falando para mim: Roberto, a igreja de Cuba está pronta para ir, mas preciso que você venha e faça uma escola de missões, que nos treine para ir para todo mundo. Não estava eu em sintonia com Deus.
tinha muitas coisas boas que fazer com o Equador. E perdi esse momento. Não sei exatamente o que eu perdi, mas eu acho que eu perdi um grande momento, onde Deus ia usar minha vida em uma capacidade que nunca antes Ele usou, talvez. Vocês sabem que as portas de Cuba estão abertas no Evangelho? Amém? Vocês sabem por que o Equador tem um governo de esquerda? Tem muitas coisas malas, mas tem uma coisa boa. O Equador tem nesse momento um convênio com o governo de Cuba. A parte de que tem um permisso, juntamente com as sociedades bíblicas, de introduzir 1 milhão de Bíblias até o final de 2016. Sabia? Temos permisso para introduzir 1 milhão de Bíblias até o final de 2016. E não somente isso, o governo mesmo pediu que nós fazíamos e treináramos aos pastores. O Equador está organizando 3, 4 viagens de pastores por ano para ir treinar os pastores de Cuba. Na semana passada, antes de vir aqui a essa reunião, eu recebi um e-mail que eu não esperava. E foi de um cubano que está a bordo do Logos. Ele falou: Roberto, eu quero que sepa que parte de meu testemunho de que eu estou aqui é por o que você fez. Isso foi como um conforto para mim, né? Já no ano 2004 eu tinha um líder trabalhando na Venezuela e ele um dia falou: Roberto, eu recebi o chamado de deixar o liderazgo na Venezuela e eu vou para Trinidad e Tobago para estabelecer uma escola de missões. E ao princípio eu falei: não, como vai deixar o trabalho aqui? Tem muita coisa que fazer em Venezuela. Mas ele tinha muito claro o que o Senhor estava falando para ele. O ano passado, esse amigo meu ligou desde Trinidad e Tobago e falou: hoje, Roberto, eu tenho um estudante de Cuba e ele quer ir no navio. E assim começou tudo. Eu fiz um par de contatos, algumas coisas aqui e esqueci. Hasta que eu recebi esse e-mail na semana passada. A importância de estar conectados com a vontade de Deus. A importância de estar pronto naquele momento que Deus chama para fazer uma coisa nova e grande que você não pode lograr por si só. Existem muitos momentos históricos no mundo que Deus actuou em um momento rompendo toda a estratégia humana, mas aquele momento de Deus, mas a obediência do homem deu como resultado algo nunca imaginado. A caída do comunismo no mundo não foi uma estratégia humana, foi um momento de Deus junto com a obediência e a fé de homens e mulheres. O movimento de los Dalits não foi uma estratégia humana, foi um momento de Deus junto com a obediência e a fé de um homem. O que estou falando agora da Cuba, ninguém poderia imaginar que um dia as portas de Cuba iam abrir. Não foi a estratégia de uma igreja ou uma organização missionária. A glória é somente para Deus de lo que está acontecendo nesse momento em Cuba. Mas o momento de Deus precisa de homens de fé e homens obedientes para entrar naquele momento e fazer a diferença. Temos uma tarefa muito grande que cumprir. Há muitas coisas que não sabemos como fazer. Esses dias aqui a gente está escutando do povo não alcançado 40%, 3 bilhões de pessoas que precisam de alcançar o Evangelho. Como vai fazer isso? Qual que estratégia? Já a gente tentou muitas estratégias nas organizações missionárias. Não, nenhuma está dando certo. As religiões mundiais, o crescimento do mundo muçulmano. O mundo muçulmano hoje em dia é uma das religiões que está crescendo mais que nenhuma outra. Que estratégia vai cambiar?
o mundo muçulmano. Mas sabe uma coisa? Deus está usando muitas tragédias do mundo. As tragédias do mundo, os momentos difíceis, são os momentos de Deus para utilizar homens e mulheres obedientes com fé para Ele, para fazer coisas grandes que nunca imaginou. Tem muitos testemunhos de coisas que estão acontecendo no mundo, ou que já aconteceram, que foram uma porta aberta para o Evangelho. Eu lembro quando tem um tsunami ali na Ásia. Os países do sul da Ásia, os mais cerrados ao Evangelho, essa situação, esse desastre natural, Deus usou para que homens que estavam prontos para responder pudessem levar a mensagem do Evangelho. Eu lembro também agora no Haiti, o terremoto de Haiti, o terremoto de Nepal e tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo. São momentos que Deus quer usar para agitar as águas e que para vocês possam entrar naquele momento e no poder de Cristo Jesus possam fazer coisas grandes, coisas inimagináveis que somente com Ele pode fazer para cambiar esse mundo aqui. A história de Simone é uma história com um final feliz. Finalmente ele reconhece que provavelmente quando o Senhor pediu que eu tirara novamente a rede, ele estava pensando humanamente. Ele estava pensando em toda a sua experiência, toda a sua estratégia, tudo o que ele já fez toda a noite para pescar. Ele não estava pensando que estava frente ao Deus poderoso, o Filho de Deus poderoso, aquele que pode cambiar todo aquele momento, aquele que pode usar as mesmas ferramentas que já foram usadas por muitos anos, mas combinadas com a fé e a obediência, podem ser tornadas em um milagre muito grande, uma pesca milagrosa. Nós precisamos, no dia de hoje, uma pesca milagrosa. Vai ser a única coisa que vai cambiar no mundo. Vai ser a única forma que vai poder levar a mensagem do Evangelho hasta as nações. Nossa própria força, é impossível para nós. A tarefa é muito grande. A palavra de Deus fala que recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo. Vocês precisam do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, em aquele momento preciso que Ele agita as águas, para que você possa fazer uma coisa nova. Não sei se você está pronto. Não sei se você, em espanhol, tem a palavra apercebidos, como aquelas virgens que estavam listas com a lâmpada. Não é certo? Apercebidos, prevenidos. Obrigado. Não sei em que situação você está agora, mas estamos vivendo tempos e momentos que precisa estar prevenidos. Você precisa estar pronto. Você precisa ter as experiências que Felipe teve. Ele não foi surpreendido por um anjo. Ele já estava acostumado a essa relação com Deus. Ele já estava acostumado a essas experiências espirituais com Deus. Vai ser a única forma que você vai estar pronto para saber quando Deus está chamando a atuar. E não estamos falando de ir. Estamos falando de atuar ao chamado de Deus no momento preciso. Não sei se sua barca está ali fora da praia essa noite. Não sei se você já ficou exausto fisicamente, emocionalmente, cansado. Já passou toda a sua vida intentando muitas coisas e nenhuma deu certo. Não sei se já você se deu por rendido.
Mas Deus está caminhando essa noite aqui na praia. E vem perto de você e fala: ei Maria, vai comigo, pega novamente a barca. E você vai decidir, ao mejor, não, eu já entendi, Senhor, já não fala para mim novamente, já estou cansado disso, já estou exausto emocionalmente, já não quero tentar mais, já entendi tudo o que eu podia. E Jesus está aí, argumentando com vocês: não, eu posso fazer uma coisa nova, eu vou fazer uma coisa nova, se você solamente crê em mim, se você solamente obedece e me siga a meu chamado. O Simone fala da palavra de Deus, se você continua lendo, fala que ele se postrou e se arrependeu do pecado. Provavelmente ele hizo uma oração a Deus: Deus, perdona-me por ser incrédulo, perdona-me por não haver confiado em seu poder, perdona-me por haver solamente confiado em minha própria força. E toda a multitude estava expectando isso aqui. Foi um testemunho para todo mundo de lo que Deus estava fazendo. E Jesus falou para Simone: está bem, Simone, desde hoje eu vou fazer pescadores de homens, eu vou fazer uma coisa nova. Não sei quantos de vocês creem no poder de Deus. Não sei quantos de vocês creem que Ele agora mesmo, nesses dias, pode falar para vocês, e se vocês obedecem, naquele momento que Ele está fazendo uma coisa aqui no mundo, e você crê, o Simão não creia, humanamente era impossível. Humanamente ele já havia tentado tudo, era impossível que ele pudesse pescar, mas ele falou: em seu nome eu creio, eu faço, eu lanço, e o resultado foi a pesca milagrosa. As redes foram cheias, que já não podia, ele teve que chamar a outra barca, mais gente testemunhando do que estava acontecendo. E quando vimos a outra barca, as duas barcas começaram a inclinar-se, porque o milagre foi inimaginável. Deus quer fazer com sua igreja coisas inimagináveis, mas você tem que romper o esquema, aquele esquema que já viveu, acostumado às coisas naturais, a coisas normais. Ele quer fazer coisas inimagináveis. E isso solamente vai acontecer se você está pronto no momento preciso que Deus chama. Quando Deus põe uma oportunidade em frente de você, você não tem ideia de que Ele está ponendo em frente de vocês. Quando aquele pastor vindo da Cuba, em 2 ocasiões a falar em frente de mim, eu não estava pronto. Não tinha a ideia do que o Senhor ia fazer. Um dia, quando eu estiver na presença de Deus, provavelmente Ele vai mostrar: Roberto, eu tinha isso para vocês. Você ia abrir a porta da Cuba, mas não estou pronto. E muitos de nós vamos ter que rendir contas na presença de Deus por todas aquelas oportunidades, por todas aquelas pessoas que Ele puso em seu momento, no tempo de Deus, para ser coisas grandes e inimagináveis. Está essa igreja aqui pronta? Estamos prontos? Se queremos que a mensagem, que o conhecimento da glória de Deus seja esparcida, como fala na palavra, como as águas cobrem a mar, temos que estar prontos, fala em espanhol, listos, temos que estar em sintonia com Deus, temos que estar sincronizados com o que Ele está fazendo nesse momento no mundo,
em todas partes do mundo, a gente tem que estar preparada para que no momento que a água é agitada, no momento que tem uma tragédia mundial, no momento que tem um muçulmano cerca de você, você está pronto para glorificar o nome de Jesus e em seu poder fazer coisas novas que nunca imaginou que Ele podia fazer com você. Eu acho que precisa que nós essa noite pidamos sinceramente, de maneira individual e como comunidade, como corpo de Cristo, perdão a Deus, como Simão fez no momento que ele viu o que Deus fez com ela, a pesca milagrosa. Ele se prostrou, ele louvou a Deus e ele pediu perdão. E então Deus perdonou e falou: de hoje em diante eu vou fazer uma coisa nova com vocês. Pida perdão a Deus, todos juntos orando, o que Deus haya posto em seu coração. E logo vamos fechar com uma oração também, consagrando nossas vidas para convertir-nos em verdadeiros pescadores de homens, no momento que Deus precise de nossa intervenção, de nossa obediência, de nossa fé. Pida perdão a Deus, clama a Ele. Se seu povo se humilhar, se reconhecer tudo o mal que ele é feito, ele vai fazer uma coisa nova. Ele quer fazer uma coisa nova. Deus amado, Deus querido, nós precisamos te pedir perdão, porque quantas vezes, Senhor, temos negligenciado, Senhor, oportunidades, Deus, de fazer a diferença. Senhor, que Teu Espírito Santo nos lembre disso, não para nos acusar, mas para que nós possamos ser transformados pelo Teu poder. Senhor querido, por favor, nos perdoa. Senhor, são tantas oportunidades que passam por nós de evangelizarmos, de proclamarmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua salvação. E quantas vezes nós nos calamos, nós não falamos, não nos posicionamos. Senhor, eu sei que o Senhor está nos mostrando isso hoje, porque o Senhor quer que a gente mude, que nós sejamos transformados pelo Teu poder, porque o Senhor quer fazer coisas grandes. Oh Deus, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos anima a irmos adiante, a termos uma nova resposta. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor. Queremos clamar que o Senhor nos ajude a estarmos em sintonia contigo, a ter o coração voltado ao Senhor, a que a Tua palavra seja presente na nossa vida, nos edifique a cada dia. Que nós possamos ser aqueles, Senhor, que, ó Deus, tem o seu momento contigo todos os dias, aqueles que oram, que buscam a Tua presença. Senhor, nos livre de sermos alimentados só pelas coisas desse mundo, pela televisão, pela internet. Aleluia. Mas que, ó Deus, a intimidade contigo seja realidade na nossa vida. Aleluia. Senhor, que o nosso coração possa estar aberto para Ti, Senhor. Amém, Senhor. Às vezes nós abrimos o nosso coração para tantas coisas, Senhor. Nos perdoa. Mas que possamos, ó Deus, com a humildade que Pedro teve, de dizer: Senhor, estou cansado, já fiz isso, mas pela Tua palavra eu vou obedecer. Aleluia. Vou tentar novamente. Glória a Deus. Senhor, nos ajuda a sermos aqueles que não desistem, mas que vão tentar novamente. Aleluia. Amém, Senhor. Encontre em nós, Senhor, um coração disposto a obedecer. Encontre em nós um coração disposto a render-se a Ti, Senhor, ao Teu amor, a tão grande salvação. Que o Senhor
mostrou, nos provou, realizou primeiro lá na cruz do Calvário. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida, o nosso coração, a nossa semana que está aqui iniciando. Senhor, que nessa semana nós possamos identificar os desafios e dar a resposta que o Senhor espera de nós, com fé e obediência. Deus, em nome de Jesus, que nós queremos orar e te agradecer, porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de oportunidades. Nós queremos, Senhor, responder de forma que te agrade, que esteja em sintonia contigo, com o momento histórico de cada um de nós. É no teu nome, Jesus, que oramos.